Olá, boa tarde para você. Meio-dia em Revista está no ar para mentalizarmos juntos e atrair as boas energias dessa semana. E a nossa segunda-feira da saúde e bem-estar, porque vale a pena a gente cuidar sempre, não é? Daqui a pouquinho, nossa entrevista especial. Dia de segunda combina com informação e o Yuri Carvalho já adianta o que vai ser notícia logo mais no Repórter Amazonas. Seja bem-vindo, Yuri. Eu sei que você tem uma reportagem especial para hoje, né? Isso, Bia. Boa tarde para você que acompanha o Meio-Dia em Revista. É uma solução que foi desenvolvida por um pesquisador do INPA. Ele utilizou cal, a solução de cal, pó de cal e cloro para combater o mosquito Aedes aegypti. A gente está vendo aí que tem muitos casos de zika pelo país, principalmente pelo Nordeste, não é? E inclusive afetando as grávidas com microcefalia, enfim. E todo cuidado é pouco. E esse pesquisador, ele desenvolveu há uns anos atrás uma solução de cal e cloro. O que ele fez? Ele pegou só o cal, 80% de cal, ele pegou copinhos de café, de plástico descartáveis. 80% representa o quê? 8 copinhos daquele e 20% de cloro, que seriam 2 copinhos. Misturou e jogou onde há proliferação do mosquito, no caso as larvas, em encharcados, em áreas alagadas, onde tem a larva do mosquito. Aí a gente fica se questionando, pô, joga a solução, mata a larva, mas será que acaba com a proliferação? Sim, a pessoa vai lá, lava, aquela água some dali, mas o efeito do cal e do cloro é tipo como se fosse para sempre. Na verdade, ele disse que isso é para sempre, né? E aí ele tem uma outra solução, uma solução muito legal, que tipo nós temos nas nossas casas, enfim, algumas plantas e acumula água às vezes nessas plantas, ao redor da planta, enfim. O que fazer? Às vezes a gente joga fora aquela água para não ter que ficar jogando fora. Ele pegou simplesmente cravinho da Índia, que é o que a gente utiliza aí normalmente, né, como condimento. Sim. E ele utilizou esse cravinho da Índia, colocou dentro da água. Duas coisas boas aí. Além de ser um repelente natural, combate o mosquito e tem um aroma. Ou seja, tem um perfume a mais ali, né? São duas coisas boas. Agora, voltando para o cal e cloro, né? O pesquisador, vale destacar que é o pesquisador Vanderly Tadei, sulista, e já está aqui há mais de 40 anos aqui em Manaus. E ele desenvolveu essa pesquisa quando em 2011, segundo ele, dados da Secretaria de Saúde do Estado, houve uma epidemia muito grande aqui no estado do Amazonas de casos de dengue. E aí foi constatado que a maioria desses casos vinham de construções civis. Ou seja, a cada nivelamento, a cada andar, existiam poças de água onde é feito aquele teste para ver se não há vazamento, enfim. Acumulava ali, o mosquito ia ali, proliferava, subia. Aí o Vanderly até diz na reportagem que o primeiro morador é o mosquito Aedes aegypti, né? Nossa. E aí, a partir disso, ele desenvolveu essa solução de cal e cloro. É bem simples, é só misturar. Isso a gente pode usar em casa mesmo. Então, é mais aconselhável para construções civis, né? Em casa é mais a questão do cravinho da Índia, que você pega, utiliza no jarro, na planta ali, onde acumula água, né? Muito legal. Então, a reportagem especial, o nosso telespectador pode conferir logo mais, né? Faz o convite, Yuri. Isso, logo mais, aqui mesmo pela TV Cultura, às 5h45, no Jornal Repórter Amazonas. E amanhã? Amanhã ao meio-dia, não? Amanhã ao meio-dia. Ok. Também você pode conferir aqui, não é? É isso. Obrigada, Yuri, Obrigado mais você, uma Bia. vez aqui. Daqui a pouco, altas dicas para cuidar bem dos alimentos que consumimos. A saúde agradece. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E agora, nesse clima chuvoso, a gente te convida a experimentar as iguarias da terra. No quadro Cores e Sabores de hoje, você vai saber detalhes de um prato típico do norte, apreciado por todos daqui. Dicas: camarão, tucupi, jambu.
O repórter Yuri Carvalho foi experimentar e só falar, olha, já deu água na boca, já deu vontade de tomar aquele tacacá delicioso. Quem é de Manaus e frequenta o centro histórico da cidade sabe muito bem onde fica esse banco. É bem do lado do Tacacá da Gisela, que fica no ilustre Largo de São Sebastião, com o majestoso Teatro Amazonas de fundo. Quem vem por aqui pela primeira vez, seja manauara ou turista, tem que seguir essa regrinha. Quando você vem por aqui, o que você costuma fazer? Eu dou uma voltinha, sento naquele banquinho e tomo um tacacá. Tem que vir dar uma volta aqui no Largo São Sebastião, né? Provar do delicioso tacacá, que é da nossa terra, né? Daqui de Manaus. Tomar um tacacá e conhecer o resto da gastronomia do nosso Amazonas, que por sinal muito boa. A Débora é parintinense, trabalha e mora em Manaus. A paixão pela cidade também é por influência da culinária. Muito boa. Já tinha provado em outros lugares? Já. Onde? Parintins. Agora, fala a verdade, é melhor o de lá ou daqui? Daqui, né? Chegou a hora mais interessante para você aí em casa, a hora do modo de preparo. E aqui ao meu lado, Moisés, o chefe, vai explicar pra gente o passo a passo, né? Boa tarde a todos. O modo do preparo do tucupi é muito simples. Ele já está sendo aquecido aí, né, Moisés? Ele já fica aqui na panela com fogo aceso direto. Precisa ser fervido por pelo menos 30 minutos para eliminar as toxinas. Mas depois de fervido, ele já está próprio para o consumo. E como é um prato servido quente, ele precisa estar o tempo todo com fogo aceso para a bebida ficar bem quente e bem fervendo. E onde é que as pessoas encontram? É fácil encontrar? É bem fácil. Nós já temos fornecedores certos que já mandam para a gente semanalmente e a gente recebe ele cru e fazemos o beneficiamento em casa mesmo, na nossa cozinha. Já fervemos, temperamos e é bem simples. Temperamos com sal, alho e outros condimentos. Aí depois ele está esquentando aí, né? E a gente vai passar aqui para o segundo passo. Depois que ele chega aqui, já está no ponto para servir. Só aquecer e colocar na cuia. Beleza, agora a gente vai para o segundo ingrediente, o que seria? Olha, essa aqui é a goma, o amido da mandioca, subproduto da mandioca. A mesma mandioca que é extraída do tucupi resulta nessa goma quando extrai o tucupi. Esse é um amido, essa aqui é chamada de goma, mas na verdade é a mesma goma que faz a tapioca, aquele amido sequinho, branquinho. E ele é diluído em água fervendo e vai adicionando em água fervendo e vai mexendo até chegar no ponto. Ou seja, nós temos aqui 2 ingredientes e é só mais 2 para compor o tacacá, não é? Exatamente. Já temos o tucupi, que é o caldo da mandioca, a goma, que é o amido da mandioca. Agora a gente vem para o jambu. O jambu, que é uma erva da nossa região, ela contém uma propriedade anestésica que dá uma leve sensação de dormência na boca, dá uma anestesia, de certa forma. E ela é uma erva encontrada aqui na nossa região, muito saborosa mesmo e muito versátil. Pode ser feito vários pratos com ela também. E o próximo aqui seria o tradicional camarão. O camarão eu acho que é conhecido por todos. Camarão seco de água salgada. Esse é o ideal ou as pessoas em casa têm que utilizar outro tipo de camarão? Ou é esse mesmo aqui? Não, esse é tradicional. O tacacá, ele é servido tradicionalmente com camarão de água salgada, mas em alguns lugares eles servem com outro tipo de acompanhamento. O pirarucu, a carne seca, mas esse é o tradicional. Ou seja, nós vimos aqui 4 ingredientes, uma maneira bem fácil, qualquer pessoa em casa pode fazer então, e encontrar esses produtos muito fácil também, né? Com certeza, qualquer pessoa pode fazer em casa, todos esses ingredientes se encontram no mercado municipal e basta procurar o fornecedor certo, escolher bem e mãos à obra. A Heloísa é brasileira, mas passou bons anos na Europa. A primeira paradinha foi em Manaus. E claro, ela seguiu a orientação da gente da terra. Está provando pela primeira vez a iguaria.
Eu adorei, sinceramente eu adorei. É diferente, eu nunca tinha experimentado nada igual e tô gostando. Minha língua tá meio assim que eu já quase não sinto ela do lado esquerdo. Mas tudo bem, tô gostando. Sugere para outras pessoas? Com certeza. E além de tudo, pelo fato de ser nutricionista, eu acho que isso aqui tem uma proteína, tem vitamina, tem de tudo de bom. Maravilhoso, gostei mesmo. Já apresentei o cenário, já mostrei o preparo do tacacá e claro, né, como um bom manauara, não ia deixar de provar. Deu vontade, hein? E a gente vai para um rápido intervalo e na volta o nosso bate-papo é sobre segurança alimentar. É rapidinho. Saúde tem muito a ver com alimentação e ambiente. Por exemplo, em dia de feira, quase ninguém resiste às guloseimas que ela oferece. Pastel, queijo, frutas, caldo de cana. Mas olha só, é indicado tomar alguns cuidados na hora de comprar itens alimentícios nas feiras. O calor e o acondicionamento inadequado podem trazer prejuízos aos consumidores. Confere aí na reportagem de Nauzila Campos e Charles Pereira. Nelson Chaves é conhecido na Feira da Aparecida como vascaíno. Há 45 anos trabalhando no local, ele é o feirante mais antigo. E já que ele guarda tanta tradição, Nelson capricha no atendimento ao cliente e principalmente nas condições de higiene. Em primeiro lugar, você vê que a nossa barraca tudo é limpinho, tudo coberto. Vê, o fritador tem a sua luva, o cara que pega no dinheiro é diferente, o cara que atende o refrigerante é diferente. Então é assim que eu levo a vida do dia a dia da nossa barraca, né? Você pode ver que tudo ali, ó, tudo é cobertinho, tudo é lavadinho, tudo bacana, e assim eu vou conseguindo a minha clientela. Mas nem todo mundo tem a mesma preocupação do Nelson. Muitos itens alimentícios são comercializados de qualquer maneira e podem prejudicar a saúde dos consumidores. Alguns cuidados que estão previstos na legislação alimentar passam despercebidos pelos consumidores, como as frutas, que não podem ser cortadas nas feiras. O perigo dessa prática está na falta de acondicionamento dessas frutas, que são bem sensíveis às altas temperaturas. Outros produtos também passam pelo mesmo problema, como queijos e carnes. O principal cuidado que a gente tem que ter nas feiras é observar o produto que você vai estar consumindo. Uma característica da feira é que você não tem uma identificação clara dos fornecedores, né? Você não tem nem na embalagem, muitas vezes no próprio local de compra, então você não tem um retorno objetivo daquele fornecedor. Muitas vezes até ele tem um relacionamento com o cliente, mas acaba a estrutura da feira ela é feita para você ter acesso ao produtor. Outro cuidado deve ser tomado na hora de manter o produto em casa. Dona Maria tenta prestar atenção nessas precauções. Na minha casa eu tenho cuidado, tudo limpinho, não sei se está certo, mas é tudo limpinho. Entendeu? Faço direitinho e tudo lavadinho na hora. Uma vasilha que eu lavo um dia antes, quando eu vou usar eu lavo novamente. Eu tenho muito cuidado nesse sentido. Tenho medo de infecção, né? A limpeza de tudo que se compra é um passo importante na manutenção da higiene dos produtos dentro e fora de casa. Cada produto tem uma temperatura ideal de armazenagem, né? Então, vamos supor, refrigeração todos vão acabar tendo, assim, uma grande maioria vai acabar tendo refrigeração. Então, esses são elementos básicos assim, para a gente buscar ter segurança no que a gente se alimenta. Nas últimas décadas, a relação entre alimentos, nutrição e saúde tem se intensificado em pesquisas. E usando-se falar de saúde, tudo é importante. Nada mais justo do que conversar sobre esse assunto com um nutricionista, para a gente saber
mais dicas de como cuidar melhor da nossa alimentação de forma segura. Eu converso agora com o nosso consultor de assuntos alimentícios, Rachid Barros, que já é um parceiro do Meio-Dia, já tem tempo aí nas reportagens, mas agora pessoalmente, seja bem-vindo. Obrigado, Bia, boa tarde. Boa tarde. Rachid, a gente viu aí essa reportagem e a gente vê vários vilões, né? Sim. Que podem ser vilões. O que é o mais perigoso que a gente deve tomar conta e atenção quando a gente vai às feiras? Isso, como foi comentado, né, o primeiro passo é saber a procedência desse alimento, né, porque muitas vezes vem dos interiores, né, vem num barco ou numa canoa, não está condicionado direito. Então nós temos aí, no caso, peixes, carnes, até mesmo as hortaliças, né, qual é a procedência, como é que ela foi cultivada, né, tem a questão dos agrotóxicos também, os animais estão se alimentando com uma ração sadia, como é que está? Então, o principal de tudo, o começo, para a gente poder realmente falar de segurança alimentar, é isso, né? O transporte, o manuseio e principalmente como é que essa matéria-prima ela foi produzida antes de chegar na mesa do consumidor. Uhum. Mas aí quando a gente vai às feiras, né, como o senhor disse, nem sempre é possível saber. Né? Se eu vou lá, por exemplo, eu compro as hortaliças, que tem que ter um cuidadinho, né, com alface, eu chego em casa, como que eu faço? Tem uma técnica para lavar, tudo direitinho, não é? Sim, nesse caso nós temos é o que nós chamamos de características organolépticas do alimento, né? Então é saber como é que está a questão dele num geral, né? A aparência dele está com odor, não está com odor, tem alguma parte que está amassada, né? Tem alguma parte que está danificada, que eu já consigo perceber que o alimento não está bem para o consumo, né? Então eu fiz a compra desse alimento, dependendo da categoria desse alimento, justamente tem essa parte da higienização. Como é que eu faço? Né? Eu chego em casa, qual é o segredinho para os legumes, para as hortaliças? Isso, todos os produtos que nós temos que contém casca, na verdade, né? Ele pode ser clorado, né, fazer a diluição, fazer a cloragem, todo um procedimento para isso, né? Depois é bem enxuto, guardadinho, armazenado para poder ir para a geladeira, né? Geralmente dura de 3 a 1 semana, dependendo do grupo alimentar também. Mas o principal de tudo é pelo menos tirar um pouco dessa sujidade que tem, essas partes que não são comestíveis, estão amassadas ou estragadas, fazer um bom asseio do alimento assim para poder ser armazenado. E queijo também tem que ter muito cuidado. O tucumã, que vem cortadinho, é perigoso, né? Esses alimentos assim, eles têm um poder, assim, um potencial para estragar muito fácil. Então, de perceber que já está com uma característica que não é dele, por exemplo, começou a escurecer, começou a ficar um pouco mais amolecido, né? Já tem aquele cheiro que não está muito agradável, então é melhor nem consumir, descarta, né? E compra um outro, então, mas é bom não fazer uso desse alimento. E lá, quando o pessoal gosta, aquele caldo de cana, é complicado também, é perigoso, né, com pastelzinho. Isso, então, de preferência, esses alimentos que são produzidos, no caso, pastel, caldo de cana, os salgados em si, coxinha, né, um quibe. Aquele óleo, né, isso, qual que é a dica? O óleo, ele tem que estar, né, com uma cor um pouco mais clara, não pode ser aquele óleo tão escuro, né, de várias frituras, assim, digamos, né, e de preferência consumir no momento. Então, se for pedir, se o pastel ou o salgado tiver acondicionado numa estufa, tudo bem. Até a questão da temperatura da estufa também vai contar, mas muita gente não atenta. Então, entre um que já está ali exposto, né, e um que é frito na hora, vamos do que está frito na hora. Mesma coisa do caldo de cana, se der para moer, verificar se a cana, né, foi bem higienizada, está bem armazenada, tudo bem. Então, é melhor consumir o que está sendo frito e preparado na hora do que já está exposto há algum tempo. Rachid, o nosso telespectador também tem umas dúvidas que eles querem perguntar para você, tá bom? A gente vai para a primeira pergunta, vamos ver? Oi, meu nome é Luciana Viana, sou consultora imobiliária e eu gostaria de saber quais alimentos precisam de maior refrigeração. Certo, esses alimentos são aqueles que justamente têm um prazo de validade um pouco menor. Então, digamos assim, geralmente as proteínas, né, carne, peixe, frango, queijo, derivados do leite, né, e também esses que nós percebemos que, por exemplo, tem uma vida útil um pouco menor, no caso as frutas, verduras e legumes. Então, esses nós devemos ter um cuidado maior com a refrigeração. Certo, o fato de colocar já para congelar e usar depois pode? Isso, para poder congelar nós temos um processo que é chamado de branqueamento. Né? Então nós damos, como a gente usa o termo para a parte de nutrição, né? Nós damos um susto no alimento,
mas ele consegue ainda manter alguns nutrientes para depois ser congelado, aí não tem problema nenhum. Mas a outra pergunta, vamos ver? Meu nome é Alexandra Miranda, consultora imobiliária, e gostaria de saber qual o risco de consumir um alimento estragado. Certo, esse risco ele é bem sério mesmo, né? Então o principal sinal e sintoma que nós podemos perceber seria desde assim, de um leve vômito, chegando a uma diarreia, né? E dependente ali da bactéria ou do fungo que está contaminando esse alimento, pode levar à morte também. Então é bem sério essa questão de alimento estragado, é por isso que eu falei. Então não consuma, prefira descartar do que estar consumindo alguma coisa que tenha uma origem ou esteja já com alguma dúvida em relação à alimentação. Mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Benedito Neto, eu gostaria de saber se o certo é comer verduras cruas. Nós temos as propriedades dos alimentos crus, mas para estar consumindo esse alimento ele tem que ser, lógico, higienizado, ter tido uma boa manipulação. Por exemplo, uma carne um utensílio que eu utilizo para cortar uma carne não pode ser o mesmo para cortar de repente um alface, né? Mas o indicado realmente é cru, mas estando bem higienizado, manipulado, né, para poder fazer... No vapor perde os nutrientes também? No vapor ele ainda consegue conter um pouco mais os nutrientes, né? Porque como está só ali no vapor mesmo da água, não levou a um cozimento em si, né? Então é o mais indicado também. A gente está terminando o nosso tempo, passa rápido. Eu só queria então entrar num assunto que a gente está aí em festas, né, de fim de ano. Eu queria que você desse dicas como manter, porque a gente faz cedo a alimentação, aí de repente tem ali a maionese, né? Rashid, é muito importante. Dê uma dica aí para nossa telespectadora que está assistindo, como manter direitinho a ceia para não dar problema. Certo, então para a ceia de Natal nós temos que tomar cuidado principalmente com os alimentos preparados à base dos cremes, como você falou, maionese, um vatapá, um fricassê, alguma coisa assim que leva um bom tempo para ser preparado e principalmente leite, armazenado. Né? Isso, a questão do creme de leite, ele é um item essencial, mas ele também pode ser o vilão. Né? Então, assim, tomar cuidado com a preparação e manipulação do alimento. Tá? Esses alimentos à base de molho, de caldo, né? Se ele for ser armazenado, que ele seja bem armazenado e que o tempo dele não passe mais de 6 horas de preparo. Então, preparou, serve para poder não ter risco de contaminação, porque é o que as bactérias e os fungos querem. Né? Um alimento que seja fonte de alimentos para eles também, aí está acontecendo toda essa contaminação, né, que leva a uma intoxicação alimentar e não é muito bom não. E principalmente se for para o RO, o famoso RO, né? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né? Então, como eu falei, já percebeu que está com cheiro não muito agradável, mudou a aparência, mudou a cor, despreza, que é para poder evitar doenças. Rashid, eu quero agradecer, acho que foi bem didática a nossa conversa, né? E já aproveitar para deixar aí o convite para a próxima temporada. Por favor, esteja sempre com a gente. Desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita luz, muita paz para você e muito sucesso. Obrigado. Obrigada. E o Meio-Dia fica por aqui, a gente tá de volta amanhã. A dica é se cuidar bem, né, do corpo e da alma. E aí a vida segue bem melhor. Para você, para nós, uma ótima semana com saúde e paz. Eu te espero amanhã na Terça da Beleza. Tchau.